Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que esteja tudo na paz aí, em nome de Jesus. Por aqui as coisas continuam seguindo, continuam fluindo, graças a Deus, porque Jesus é muito bom e a gente não pode esquecer disso, né? O amor de Deus, quando a gente entende de fato, nos constrange de uma forma, absurda. Mas é muito bom sentir isso. Então eu gostaria de convidar você a ficar super à vontade para mais um vídeo aqui no canal. Queria pedir encarecidamente que se esse vídeo fizer sentido para você, você possa curti-lo, você possa compartilhar com o número de pessoas que você acha que seja importante, né? Que elas possam ouvir essa palavra e que você possa se inscrever nesse canal para que a gente possa chegar a mais pessoas, que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas. Senão não faz sentido, né? Se nós não formos um canal de bênçãos uns nas vidas dos outros, a gente não está cumprindo o propósito de Deus por aqui. E hoje, como vocês viram aqui, né, na descrição e no título desse vídeo, a gente vai conversar sobre um assunto que eu julgo muito importante, porque tem sido pauta de terapia para mim durante algum tempo já, né, durante alguns meses. E conversando com Deus sobre isso, né, resolvendo essas questões interiores, assim, eu resolvi conversar sobre isso porque eu acho que a gente precisa, de fato, falar sobre, né, sobre encerrar ciclos, porque muitas vezes dói, mas é extremamente necessário. E eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de encerrar ciclos na minha vida. Não por não enxergar a necessidade de encerrar alguns ciclos, mas por ter uma dificuldade de lidar com as dores disso, muitas vezes. E o Senhor tem falado muito ao meu coração, né? Eu tenho tratado disso de tantas formas, de enxergar que todas as coisas têm propósito nas nossas vidas. O Senhor, ele quando criou o homem, ele viu, né? A única coisa que o Senhor viu ali que não era bom era que o homem vivesse só. E isso serve pra gente de forma generalizada, não só como um casal, né? Obviamente se emprega nisso, mas assim, de forma social. Nós não fomos feitos para que a gente pudesse viver sozinho em sociedade. A gente precisa do outro. Por isso, durante toda a trajetória de nossas vidas, muitas pessoas vão entrar e vão sair. E a gente vai precisar entender os propósitos de Deus nisso. Quando a gente enxerga isso, né? Quando a gente enxerga que Jesus tem propósito até nisso nas nossas vidas, a gente consegue lidar de uma forma mais leve, de uma forma menos dolorosa, enxergando que Jesus ele vai continuar fazendo o que for melhor por nós. Eu passei, né, por uma situação conturbada, que eu já falei sobre isso em vários vídeos, e daqui a um tempinho, se Deus quiser, eu darei meu testemunho por aqui, mas chegou um momento que Jesus falou comigo uma frase que me impactou bastante. Ele disse pra mim o seguinte: filha, eu vou encerrar alguns ciclos na tua história, na tua trajetória, porque tem coisas que eu vejo que você não vê, e tem coisas que eu escuto que você não escuta. E aí eu fiquei pensando, né, eu fiquei reflexiva, e eu só disse amém, né, amém, Jesus, assim seja. Mas isso não significa que não doa, né? Isso não significa que a gente não vá sentir, que a gente não vai sofrer, que a gente não vai chorar, que a gente não vai se perguntar por quê. E não que nós sejamos santos, né? E não que nós também não sejamos, às vezes, até tóxicos, né, na vida de outras pessoas. Mas Jesus, ele tem um cuidado tão especial por nós. E hoje eu queria muito dizer isso pra você, assim, sabe? Do fundo do meu coração. Entenda que Jesus, ele cuida de cada detalhe. De que ele não perde nenhum detalhe. O que as pessoas, elas fazem, o que elas falam, ele vê, ele enxerga, sabe? Ele arma circunstâncias para que a gente possa se proteger, para que a gente possa, enfim, seguir, né? Para que os propósitos dele não sejam interrompidos nas nossas vidas. E eu comecei a enxergar, né? O Senhor começou a me mostrar isso. Mas o interessante é quando a gente começa a entender que as pessoas passam pelas nossas vidas em determinado momento na nossa vida, porque elas são extremamente importantes para aquele momento. E assim somos nós nas vidas dos outros também, né? Então, assim, eu comecei a ver dessa forma e o Senhor começou a revelar dessa forma. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo tanta gente que já passou na minha vida, né? Pessoas que hoje eu já não tenho mais contato, pessoas que eu reduzi o contato por conta da vida mesmo. Outras pessoas que já foram tão íntimas e hoje não são mais por uma questão de necessidade, né, psicológica, emocional, enfim. Outras porque realmente foi o decurso da vida, né? Aconteceu de ser assim. Mas eu não consigo hoje olhar para trás e imaginar aquele momento que eu vivi com essas pessoas, que foi tão intenso, que foi tão bom, sem aquelas pessoas, sabe? Jesus, ele não deixa que o meu coração, apesar das circunstâncias, olhe para trás e sinta tristeza. Poxa,
tal pessoa não deveria nem ter existido na minha vida. Não, gente. Sabe, a gente precisa observar que o propósito de Deus, ele precisa ser cumprido. E muita gente vai passar pela nossa vida por determinado momento, exatamente porque naquele momento o Senhor quer usá-la para que ela seja um canal de bênção nas nossas vidas, né? Para que a gente possa desfrutar da nossa vida, das nossas alegrias, das nossas tristezas, das nossas conquistas, das nossas derrotas, enfim, de tudo com aquelas pessoas. Mas pode ser que em determinado momento Jesus diga, olha, é até aqui. Né? Daqui pra frente eu vou continuar cumprindo o meu propósito na vida dessa pessoa e na tua vida, mas não necessariamente de forma interligada. E você pode perceber que quando isso acontece, Jesus ele não nos deixa só. Além de a gente ter ele como a presença mais importante, né, das nossas vidas, ele já nos basta. Jesus ele vai colocando outras pessoas. Pode olhar ao teu redor. Se você encerrou qualquer que tenha sido o ciclo, ele pode ter sido voluntário, digamos assim, ou obrigatório, né, e doloroso, mas observe ao seu redor. Quantas pessoas também não têm se levantado, né, para continuarem sendo um canal de bênção na sua vida? Porque Jesus ele não vai nos desamparar e ele vai continuar revelando o seu amor por nós através dos nossos relacionamentos. E isso é muito bom de entender. Além disso, Jesus, quando a gente começa a entender, né, a importância disso, e quando a gente começa a enxergar a necessidade de ciclos serem encerrados, justamente porque os propósitos de Deus são esses, né? Existem pessoas que vão entrar e vão ser até aqui, outras pessoas que vão seguir, né, até o fim, outras que vão começar a aparecer, né? Enfim, os propósitos de Deus, eles precisam ser cumpridos dessa forma, a gente sente menos dor. Né? Porque a gente vai começar a entender que Jesus está trabalhando, né? Que aquele ciclo ele foi encerrado ali por uma necessidade, mas que aquela pessoa é importante e vai continuar sendo importante nas nossas vidas para sempre. Muitos ciclos se encerraram na minha vida, né? Relacionamento amoroso, amizade, igrejas, enfim, que eu já congreguei hoje porque me mudei. Enfim, ciclos foram encerrados na minha vida, mas como eu disse antes, quando eu olho para trás, eu enxergo que, poxa, sem aquela pessoa, sem aquela igreja, sem aquele trabalho, sem aquela escola, sem aquela faculdade, sabe? Sem aquele momento, sem aquelas pessoas, naquele momento na minha vida, nada teria sido tão incrível como foi. Então, que a gente possa aguardar esses bons momentos, mesmo que os ciclos tenham sido encerrados, mas que a gente possa aguardar e entender que aquilo ali aconteceu porque Jesus tinha um propósito. Seja ele um propósito de nos ensinar, seja ele o propósito de nos moldar, né? Seja ele o propósito de nos fazer enxergar que não estamos sós e não iremos viver sós, né? Porque, como diria uma letra aí, né, de Tom Jobim, eu não lembro agora se foi Tom Jobim ou Vinícius de Moraes quem escreveu, mas Tom que canta e diz o seguinte, é impossível ser feliz sozinho, né? E de fato, gente, é impossível ser feliz sozinho. Então, pessoas vão entrar nas nossas vidas, mas em determinado momento possa ser que já não faça mais sentido seguir. E tá tudo bem, sabe? Mas a gente vê que a gente amadureceu e que a gente sentiu amor de verdade e genuíno por aquela pessoa, quando a gente, mesmo sentindo a necessidade de encerrar aquele ciclo, ou porque ele aconteceu de forma natural, a gente consegue agradecer a Deus pelos momentos que a gente viveu ali. Mesmo que esses momentos tenham nos trazido muito mais aprendizado do que qualquer outra coisa, mas a gente consegue ser grato a Deus. A gente consegue continuar amando, orando e se realizando com as realizações da pessoa, né? Enfim, de onde a gente precisou sair. E isso é muito bom, sabe? Isso é realmente sentir Deus nas nossas vidas. Então, ciclos, eles precisam ser encerrados muitas vezes. Na vida de Jesus aqui, muita gente seguiu Jesus. Não somente os 12 discípulos que foram chamados por ele, mas muitas pessoas seguiram a Cristo. Mas no meio do caminho, muitas delas deixaram de seguir, né? Deixaram de seguir a Cristo porque passaram a não acreditar mais, ouviram aí os fariseus, né? Creram muito mais nas leis, mesmo vendo as obras, mesmo tendo contato com Cristo, elas decidiram por não seguir mais. Muitos deles não seguiram mais a Cristo porque estavam seguindo a Cristo simplesmente pelo que ele tinha a oferecer, pelas suas bênçãos, pelos seus milagres, e Jesus não quer isso de nós apenas. Isso é uma consequência de seguirmos a Ele, né? Mas, e inclusive muitas vezes, né, Jesus até foi incisivo com essas pessoas. E tem uma passagem, né, na Bíblia, eu não me recordo agora, mas vou deixar aqui, em que Jesus fala justamente isso para os seus discípulos. Olha, quem de vocês vai ser o próximo a não me seguir mais, né? E aí Pedro, ousado Pedro, né, diz ao Senhor, Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, né? Então, de fato, para onde iremos nós? Se não formos com Cristo. Então, muitas vezes dói, é doloroso a gente encerrar um ciclo de tantos anos, ou de meses, ou enfim, seja lá qual for a circunstância.
especialmente quando esse ciclo antes, né, ele fazia tão bem pra gente e a gente chegava a acreditar que seria eterno. Mas a gente entender que Jesus tem um propósito ali, né, que foi até ali, e que bom que foi até ali, que bom que essas pessoas passaram pelas nossas vidas, é muito bom, sabe? E é libertador entender isso. Eu faço terapia, né, já faz um tempo, eu sofro de ansiedade, pode ser um assunto para outro vídeo, e lá na terapia, né, eu venho discutindo muito sobre isso com a minha psicóloga, né, e a gente tem conversado bastante isso, fundamentado na palavra de Deus, né, e a gente tem visto, né, o Senhor tem se revelado muito a mim, acho que até a ela também, ela tem compartilhado disso, que existem ciclos que vão precisar se encerrar, porque já não vão mais fazer parte dos próximos propósitos. Isso não quer dizer que Jesus vai encerrar propósitos na minha vida ou na vida do outro, não. Ele vai continuar cumprindo seus propósitos, mas já não fará mais sentido, talvez, né, que essas pessoas continuem nos acompanhando. Assim como aquelas pessoas não quiseram mais acompanhar Jesus, seja lá por qual foi a razão, né? E Jesus, ele não deixou de ser Jesus, de cumprir o seu propósito aqui na Terra por conta disso. Pode ser que tenha doído, né? Pode ser que Jesus tenha dito, poxa vida, eu sou o próprio Deus, eu tô aqui. Quantos queriam ter esse privilégio, né? E não terão. Esse povo tá me vendo e não tá crendo, e não tá desfrutando de mim, da forma como eu queria, né? Me doar totalmente a elas, mas isso não vai me impedir. Então, que essa seja a palavra hoje, né? E independentemente do que tenha acontecido e de que forma tal ciclo tenha que ter se encerrado na sua vida. E que Deus possa realmente fazer com que a gente enxergue que em todos os momentos Ele estará. Não importa quem estará, quem não estará. Ele estando nas nossas vidas. Que esse ciclo com o Senhor não seja fechado por nós. Todo o resto vale a pena nas nossas vidas, sabe? A gente é capaz de conquistar o mundo se Jesus estiver conosco. Porque Ele basta, sabe? Mas o seu amor é tão grande, né, que Ele sabe da nossa necessidade de comunhão, né, de compartilhar, e Ele coloca pessoas certas nos momentos certos, e Ele tira pessoas nos momentos certos também, e faz das nossas vidas o melhor que Ele quer fazer. E que assim seja, sabe, sempre. Que a gente possa parar de sentir dor nesse processo e que a gente possa enxergar as maravilhas que Deus faz e a importância de cada um em seu momento nas nossas vidas. Que a gente possa refletir nisso, que a gente possa enxergar Deus em todas as coisas, até nas portas fechadas. Ele está. E que a gente possa compreender, discernir, né, que Ele cuida de nós, sabe, nos mínimos detalhes. Não esqueça disso. Jesus, Ele ouve o que a gente não ouve e Ele vê o que a gente não vê. Isso foi impactante pra mim. Isso foi importante demais pra mim. E eu comecei a sentir o cuidado de Deus por mim, sabe? Quando Jesus me disse isso. E apesar de ser doloroso, apesar de precisar tratar isso emocionalmente, espiritualmente, porque eu sou essa pessoa, né? Existem outras pessoas que são muito mais desapegadas, né? Pessoas que eu compartilho disso e fazem, oxe, não, que bom, né? Chega, deixa pra lá. Não, eu já sou essa pessoa mais intensa, vai depender muito da personalidade de cada um, claro. Mas pra mim, né, foi dolorido certas coisas. E eu também enxerguei muitas coisas nas quais eu errei também, né? A gente precisa reconhecer isso também, sabe? A gente precisa falar sobre isso também. E a gente precisa entender que, poxa, foi bom, sabe? O importante é que foi bom. Não faz mais sentido daqui pra frente, mas até aqui foi muito bom. E eu quero levar isso pra sempre. Isso faz com que tudo seja menos dolorido de verdade, sabe? Que Jesus possa realmente ser o nosso presente mais constante. Ele possa ser tudo, porque Ele é tudo nas nossas vidas. Ele supre todas as nossas necessidades. Que a gente nunca possa esquecer isso, né? Que a gente possa o tempo inteiro estar chamando Ele, sabe? Para todos os vazios que possam existir em nosso ser, porque Ele é quem preenche todos os espaços vazios. Todos os espaços vazios. Por isso que a gente às vezes tem a sensação de que nós não somos daqui. Já parou pra pensar? Você quer tema para um outro vídeo, mas já parou pra pensar? Porque nós de fato não somos daqui, né? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Enquanto estamos aqui, que nós sejamos bênção, né? Que a gente possa desfrutar de um Deus maravilhoso. Para quando a gente voltar pra casa, para quando a gente estiver no nosso lugar de verdade, a gente possa realmente desfrutar da eternidade que Ele já está preparando para nós. Então, que Deus te abençoe, que você entenda que os ciclos fechados, eles não querem dizer que tudo acabou. Pelo contrário, Jesus está no controle, Ele sabe de todas as coisas, Ele nos justifica, não esqueçam disso. Jesus nos justifica, não se preocupem em ficar se justificando, em ficar tentando provar nada, porque Jesus nos justifica.
sabe? E é muito importante descansar, chegar nesse momento de descansar nessa palavra e de saber que Ele cuida, sabe? E que Ele sabe o que Ele tá fazendo. Descansar no Senhor é a melhor solução para os nossos problemas, apesar de não ser fácil, né? Eu sei. Mas é a melhor solução para os nossos problemas. Então, que Deus te abençoe, que você possa enxergar Jesus em tudo isso, nos ciclos abertos, nos ciclos fechados, e que a gente possa amar, né, acima de todas as coisas, porque mesmo nesses ciclos que se fecharam, quando eu olho e vejo que ainda amo tanto, né, tantas pessoas que passaram, que eu torço tanto pela felicidade, que eu continuo orando a Deus pela vida dessas pessoas, eu entendo que isso é ter a visão, né, do Senhor nas nossas vidas, é entender que o propósito dele é sobretudo esses. E quando a gente passa, né, de fato, a se amar, não da forma egoísta que o mundo quer que a gente se ame, mas da forma que o Senhor nos ensinou a se amar, né? Aí a gente consegue amar o outro, embora a gente tenha que fechar ciclos. Então, que Deus te abençoe, do fundo do meu coração. Um cheiro bem grande e até o próximo vídeo.